E aí, galera, prontos para mais uma aula? Sou o professor Charles aqui, professor de Matemática e Física, e a nossa aula de hoje vai ser resolução de exercícios. Exercícios esses que estão na nossa apostila do terceirão, beleza? E aí são exercícios sobre análise combinatória, tá? Show de bola! Vocês vão ver as questões que eu separei hoje aqui para vocês, né? E antes da gente começar a resolução, não esqueça, curta, comente e compartilhe. Siga o Evolução nas redes sociais e siga o professor aqui também nas redes sociais. @Charles_Gênios, beleza? Vamos lá, gente? Vamos comigo para a nossa primeira questão. Vamos lá, comigo para a tela. Vamos lá. Questão de número 4. Para ir da cidade A para a cidade D, Álvaro obrigatoriamente passa pelas cidades B e C nessa ordem. Sabendo que existem 5 estradas diferentes de A para B, 4 estradas diferentes de B para C, e 3 estradas diferentes de C para D, quantos trajetos diferentes existem de A para D? Galera, a gente pode fazer nessa questão aqui aquele esqueminha que eu mostrei na nossa aula teórica. Ó. Vou colocar esses círculos que representam as cidades. Ó. Temos as cidades A, B, C e D. Aí, de acordo com o texto, ó, de A para B, a gente tem 5 estradas diferentes. Eu vou colocar aqui, ó, essas linhas que vão representar as estradas. 5 estradas de A para B. De B para C, a gente tem 4 estradas diferentes. 1, 2, 3, 4. E de C para D, temos 3 estradas diferentes. 1, 2, 3. Ou seja, para a gente ir de A para D, a gente tem que primeiro passar por B, por C e aí chegar em D, beleza? Então, nosso problema vai ser dividido aqui, ó, em algumas etapas. Primeiro, ó, ir de A para B, depois de B para C e depois de C para D, beleza? E aí tu vai contar só as possibilidades que tu tem de uma cidade para outra. Por exemplo, ó, de A para B, quantas possibilidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 estradas possíveis. O E é princípio multiplicativo, é só multiplicar, ó, vezes. De B para C, quantas estradas? 1, 2, 3, 4. E, multiplicação. De C para D, quantas estradas? 3. Multiplicando, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Ou seja, para a gente ir de A até D, a gente tem quantas possibilidades de caminho? 60. Só isso. Viram como é tranquilo? Muito fácil, né? Então, a alternativa correta está em qual letra? Alternativa D. Show de bola, né? Então vamos para a nossa próxima questão, beleza? Questão de número 5. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais, e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas de minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por quanto? Então vamos lá, olha só o que o problema falou, olha que simples. Ele vai acrescentar 2 caracteres, um no início e outro no final. Esses 2 tracinhos aqui é para colocar as possibilidades dos 2 caracteres. Só que esses novos caracteres, ele falou que vão ser o quê? Vogais. Quantas vogais são? 5. Só que o problema está falando que ele vai diferenciar maiúsculas de minúsculas, ou seja, ele vai contar o A minúsculo diferente do A maiúsculo. Então, cada vogal, na verdade, eu vou contar como se fosse o quê? 2, ó. Tem o A minúsculo, A maiúsculo. E minúsculo, E maiúsculo. I minúsculo, I maiúsculo, O minúsculo, O maiúsculo, O minúsculo, O maiúsculo. Ou seja, na verdade, são quantas vogais? 10. Beleza? Porque a gente está diferenciando entre maiúsculas e minúsculas. Então, para esse primeiro caractere, tu tem quantas possibilidades? 10. E para o último caractere, tu vai ter também o quê? 10 possibilidades. Como você tem 10 possibilidades para o primeiro e 10 para o segundo, quanto aqui é 10 vezes 10? 100. Então, o nosso novo número de possibilidades vai ficar multiplicado por quanto? Por 100. Isso você encontra na alternativa A. Muito tranquilo, né, gente? Então, o princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, se baseia basicamente em multiplicações. Tranquilo aí, gente? De boa? Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão número 6. Alice não se recorda da senha que definiu no computador.
sabe apenas que é constituída por 4 letras seguidas, com pelo menos uma consoante. Né? Aí você tem aqui o usuário Alice e a senha tem 4 dígitos, tá vendo aqui? Ó? Elas são 4 letras seguidas, só que sabe que tem que ter pelo menos uma consoante, é o que ela lembra. Se considerarmos o alfabeto como constituído por 23 letras, bem como que não há diferença para o uso de maiúsculas e minúsculas, quantos códigos dessa forma é possível compor? Essa aqui é show de bola, galera. Vamos lá. Nesse problema, diferente do problema anterior, no problema anterior ele estava diferenciando as maiúsculas das minúsculas. Nesse problema, não, ele conta como uma coisa só. Então, A maiúsculo e A minúsculo vai contar como se fosse o mesmo A. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Vamos ver primeiro todas as possibilidades. Não são 4 dígitos a senha? Então, para o primeiro dígito, ela vai ter o quê? 23 possibilidades. Para o segundo, 23. Para o terceiro, 23. Pode ser qualquer uma das 23 letras. E para o quarto, 23. É só isso, professor, 23 a quarta? Não, não terminou. Por quê? Ela colocou uma restrição no teu problema. Olha a restrição. Ó. Tem que ter pelo menos o quê? Uma consoante. Pode ser, ó, vamos lá, eu não tinha 23 possibilidades para cá? Vamos supor que dessas 23 possibilidades eu escolhi uma vogal. Dessas 23 aqui eu escolhi uma vogal. Dessas 23 aqui eu escolhi uma vogal. E dessas 23 eu escolhi uma vogal. Pode acontecer isso de ser todos os dígitos vogais? Não. Porque o problema já especificou que tem que ter o quê? Pelo menos uma consoante. Então o que a gente vai ter que fazer? Subtrair daquelas possibilidades que só vão te dar o quê? Vogais, que só vai ser formado por vogal. Ó. Agora eu vou colocar aqui, ó, as senhas que serão, todas as possibilidades de senhas que só serão formadas por vogais. Então, para a primeira aqui, ó, quantas possibilidades de vogais? 5. A, E, I, O, U. Para a segunda, 5. A, E, I, O, U. Para a terceira, 5. Para a quarta, 5. Então, aqui eu estaria contando todas as senhas que só seriam formadas por vogais. Não pode acontecer, porque o problema exige que tenha pelo menos o quê? Uma consoante. Então, eu vou pegar o total. Aqui vai ter senha só com vogal, senha com consoante e vogal. E tiro das possibilidades que só tem vogais, porque sobra aquelas possibilidades que vai ter pelo menos uma consoante. E aí o problema ele é camarada com a gente porque ele não resolve essa multiplicação, ele só deixa armado. Ó. 23 vezes 23 vezes 23 vezes 23 aparece 4 vezes, 23 a quarta. Menos 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 a quarta. Pronto. E aí ele deixa isso daí em qual alternativa? Na alternativa B. Show de bola, né, gente? Então, aqui teve um detalhe a mais nessa questão, que a gente teve que tirar todas as possibilidades formadas só por vogais, porque ele pediu que tivesse pelo menos uma consoante. Legal, né? Não esqueça, antes de eu passar para a próxima questão, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o que você quiser saber, uma aula de um determinado assunto que você acha interessante, deixa nos comentários aí que eu vou gravar para você, beleza? E agora a gente vai para a nossa próxima questão. Próxima questão. Quantos são os números de 7 algarismos distintos divisíveis por 5, começando com um número ímpar, e tal que 2 algarismos adjacentes não tenham a mesma paridade, isto é, não sejam simultaneamente pares ou simultaneamente ímpares. Questão show de bola. Ó. Então, o número ele vai ter que ter quantos algarismos distintos? 7. Eu vou colocar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Só que ele já especificou o seguinte. Tem que começar com o número ímpar. Então, esse primeiro aqui vai ter que ser ímpar. E olha o detalhe também. Ó. 2 algarismos adjacentes não podem ter a mesma paridade. Ou seja, não podem ser ambos pares ou ambos ímpares. Por exemplo... Se esse daqui ó, é ímpar, esse daqui não vai poder ser ímpar, porque ele é adjacente, ele está do lado. Então ele só vai poder ser o quê? Par. Ele quer que fique intercalando. Ó. Se esse daqui é par, esse não vai poder ser par, né? Porque são adjacentes, não pode ter a mesma paridade. Então vai ter que ser ímpar. Esse vai ter que ser par, esse vai ter que ser ímpar, esse vai ter que ser par e esse vai ter que ser ímpar. Tranquilo? Algarismos adjacentes não podem ter a mesma paridade, então fica intercalando entre ímpar, par, até o último, certo? Show de bola. Só que ele também disse que esses números têm que ser divisíveis por 5.
O que é um número divisível por 5? É aquele número que termina em 0 ou 5. Só que vamos lá. O último algarismo tem que ser ímpar. O número divisível por 5 termina em 0 ou 5, só que não pode terminar em 0, porque o 0 é par. E esse último algarismo tem que ser o quê? Ímpar. Então aqui eu só tenho uma possibilidade para colocar aqui. Quem que seria essa uma possibilidade? O número 5. Que divisível por 5 vai ter que terminar aí no 5, né? Show de bola. Lembra dos algarismos que a gente tem, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como ele fala também que são 7 algarismos distintos, se eu já usei o 5 aqui no final, eu não vou poder utilizar o 5 novamente. Eu já corto o 5 aqui das minhas possibilidades, já foi usado no final. Beleza? Agora, olha só. Aqui eu tenho que colocar um número que? Ímpar. Quantas possibilidades de ímpar eu tenho agora? Eu posso usar o 1, o 3, o 7 ou o 9. 5 não pode mais, né? Então, 1, 3, 7 ou 9. 4 possibilidades de ímpares aqui. Aí vamos supor que dessas 4 possibilidades usei o 1. Quantas possibilidades sobra agora de ímpar para cá? 3, ó, que seria o 3, o 7 ou o 9. Usei o 3. Quantas possibilidades sobram para cá? 2, 7 ou 9. Vamos supor, sei lá, que eu usei o 9. Beleza? Agora, aqui vai ter que ser um número par. Quantas possibilidades de pares eu tenho? Ó, o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. 5 possibilidades. Vamos supor que eu usei o 0. Para cá eu vou ter quantas possibilidades? 4. O 2, o 4, o 6 ou o 8. Para cá eu vou ter quantas possibilidades? 3. Beleza? Então agora é só fazer a continha, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 5 fatorial, que é 120. 4 vezes 3 é 12. 120 vezes 12 dá 1440. Show de bola, né? Portanto, a alternativa correta vai estar em qual letra? Letra D. Muito bacana a questão. Aqui ela está cheia de restrições. Mas vocês viram que se você segue o passo a passo do princípio fundamental, não tem erro, não tem como errar. Beleza, gente? Vamos para mais uma questão. Questão de número 8. Dispondo de 5 cores distintas, uma pessoa pretende pintar as letras da palavra FATEC de acordo com os seguintes critérios. Na palavra, letras que são equidistantes da letra T terão a mesma cor. Letras adjacentes serão pintadas de cores distintas, e cada letra será pintada com uma única cor. O número de modos distintos de se realizar essa pintura é... Então a gente vai pintar a palavra FATEC. Deixa eu fazer assim, ó. FATEC, ó. Vamos lá. Aí, primeira restrição do problema. Letras que são equidistantes da letra T terão a mesma cor. Vamos lá. Equidistante, gente, é que tem a mesma distância. Então, olha só, o T é a letra que está no meio. Então, vamos lá. Quem é que é equidistante da letra T? O A e o E, ó, tem a mesma distância da letra T. Logo, A e E terão a mesma cor. E quem mais é equidistante do T? O F e o C, ó. O F está 2 letras à esquerda do T e o C 2 letras à direita. Então, F e C são equidistantes de T. Então, F e C terão a mesma cor. Beleza? Essa foi a primeira restrição. Segunda restrição, letras adjacentes serão pintadas de cores distintas. Ou seja, letra que está uma do lado da outra. Por exemplo, o F e o A vão ter cores diferentes, porque eles são adjacentes. Por exemplo, se o F for pintado de azul, o A não vai poder ser pintado de azul. Tá? Se o A for pintado de vermelho, o T não vai poder ser pintado de vermelho, porque é adjacente. Beleza aí? E que mais? Cada letra será pintada com uma única cor. O que ele está dizendo com isso é que, tipo assim, tu não vai fazer um carnaval na letra. Por exemplo, tu não vai pegar o A ou o C aqui, ó, e vou pintar uma parte do C aqui, sei lá, de laranja, uma parte do C aqui de vermelho, uma parte aqui de preto. Isso aqui não vai poder acontecer, porque ele está especificando que
cada letra tu só vai poder usar uma única cor. Então, por exemplo, se eu escolhi o laranja, eu tenho que pintar o C inteiro de laranja. Se eu escolhi o vermelho, o C inteiro de vermelho, beleza? Eu não posso usar várias cores na mesma letra. Isso que ele quer falar. Show de bola! Agora a gente vai para as possibilidades, né? Seguinte, ó. F e C, gente, eu vou contar como uma coisa só. Por quê? Porque F e C vão ter que ter o quê? A mesma cor. Então, a cor que eu vou escolher para o F, automaticamente é a mesma cor que eu vou estar escolhendo para o C. Então, eu conto como uma coisa só. Então, vamos lá. Como eu não comecei a pintar ainda, quantas cores disponíveis nós temos mesmo? Ele falou assim, ó, dispondo de 5 cores distintas. Nós temos 5 cores. Então, quantas possibilidades eu vou ter para pintar o F, que é a mesma também, a mesma cor que eu vou usar no C? 5. Então, para F e C, eu tenho 5 possibilidades. Vamos supor que dessas 5 possibilidades, eu escolhi a cor laranja. Então, ó, eu tinha 5 possibilidades, mas eu escolhi o laranja para pintar o F, que vai ter que ter a mesma cor que o C, ó. Beleza? Show de bola. Agora vou para o A. O A é adjacente do F. O A não pode ter a mesma cor que o F. Então, o A já não vou poder mais usar o laranja. Quantas possibilidades de cores eu vou ter para pintar o A? 4. A única cor que eu não vou poder mais usar no A é o laranja. Só que lembra que o A e o E eu vou contar também como uma só, né? Porque o A e o E vão ter que ter uma mesma cor. Então, quantas possibilidades eu tenho para pintar A e E? 4 possibilidades. Então, E, 4 possibilidades. Vamos supor que das 4 possibilidades, eu pintei o A e o E de azul. Escolhi a cor azul. Lembra que A e E eu estou contando como uma coisa só, né? Vão ter a mesma cor. Show de bola! E agora só falta pintar a letra T, né? O T é adjacente do A, né? Está do lado do A e do E, ó. E lembra que letras adjacentes não podem ser pintadas com a mesma cor. Então, a única cor que eu não vou poder utilizar na letra T é o azul. Mas se eu quiser usar o laranja, eu posso. Por quê? Porque o T ele não é adjacente do F nem adjacente do C, ele não está do lado. Então, eu posso usar laranja. Então, a única cor que eu não posso mais usar aqui é o azul. Então, se eu tenho 5 cores e eu só não posso usar o azul, sobram quantas possibilidades de cores para pintar o T? 4. 4 possibilidades. Vamos supor que das 4 eu escolhi o preto. Mas eu tinha 4 possibilidades, inclusive eu poderia ter pintado de laranja também. E aí, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 4, 80. Então a gente tem 80 formas de colorir aí o FATEC. Beleza? Isso está em qual alternativa? Alternativa C. Show de bola, né, gente? Muito legal. Vamos comigo para mais uma questão. Questão de número 9. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores, verde, azul ou amarelo, de tal forma que faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é... Então vamos desenhar a nossa bandeira aqui, ó. Tem 5 faixas. Opa, tá meio torto aqui, não tem problema. Aqui é a faixa A, B, C, D e E. Aí as cores que ele falou são verde, azul ou amarelo, tá? Verde, azul ou amarelo. Então vamos lá. Faixas adjacentes não podem ser pintadas com a mesma cor. Como a gente não pintou nenhuma faixa ainda, vamos começar aqui pela faixa A. Quantas possibilidades de cores eu tenho aqui para usar na faixa A? 3. Eu posso usar o verde, posso usar o azul ou posso usar o amarelo. Então, para essa faixa A eu tenho 3 possibilidades. Ó. Vou colocar aqui, ó, A, B, C, D e E. Ó. Cada faixa considera uma etapa, né? 3 possibilidades para a faixa A. A faixa B é adjacente, ó. Tá vendo que ela é vizinha aqui da faixa A? Se eu escolhi, por exemplo, a cor azul para a faixa A, eu já pintei a faixa A de azul. Como a faixa B é adjacente, eu não posso usar mais a mesma cor, não posso mais usar o azul. Sobram quantas possibilidades, então, para a faixa B? 2. Aí vamos supor que dessas 2 possibilidades,
eu escolhi a cor verde, né? Como eu não tenho pincel verde aqui, ó, vou pintar aqui de preto, mas imagina que isso daqui é o verde, tá? O preto aqui representa o verde. Mas eu tinha duas possibilidades. Então, ó, pintei o A de azul, faixa A de azul, e a faixa B de verde. Quando eu for para a faixa C, eu não vou poder mais usar nem o azul nem o verde. Por quê? Porque elas são adjacentes da faixa C. Então, só vai sobrar quantas possibilidades para a faixa C? Uma. Qual a cor que sobrou ali para eu pintar a faixa C? Amarelo. Como eu não tenho amarelo, eu vou para uma cor bem próxima. Eu vou de laranja aqui, ó. Imagina que esse laranja aqui represente o amarelo. Eu só tinha uma possibilidade. Beleza? Faixa D. D é adjacente, D é vizinha da A. Repara aqui, ó, a vizinha da A e a vizinha da C. Então, eu não vou poder usar aqui na faixa D o azul nem o amarelo. Então, eu não posso usar nem azul nem amarelo. Verde eu posso. Por quê? Porque D não é vizinha da faixa B. Ó. Então, para a faixa D, eu só vou ter uma possibilidade, que é a cor verde. E para a faixa E, quando eu chegar aqui na faixa E, ó, ela só é vizinha, só é adjacente de D. E D foi pintada de verde. Então, a única cor que eu não vou poder usar para E é verde. Então, vai ter quantas possibilidades de cores aqui para E? Duas, que seria o azul ou o amarelo. Pronto. Então, ficou assim, ó, 3, 2, 1, 1, 2. E isso você vai encontrar em qual alternativa? Alternativa B. Muito tranquilo, né, gente? A nossa primeira aula, né, foi uma aula de princípio fundamental da contagem. Você está com os princípios. Quando chega na parte de permutação, arranjo e combinação, aí os problemas já vão ficar mais elaborados, já vão ficar mais legais. Beleza? Aqui é o princípio, você está pegando a base. Beleza? Vamos comigo, então, para mais uma questão. Questão número 12. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir deles, podem ser criados quantos números pares de 4 algarismos distintos? Vamos lá. 4 algarismos distintos. Eu posso usar só os algarismos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ele quer que sejam números pares. O que é um número par? Número par é um número que o último algarismo tem que ser par. Tem que terminar com algarismo par. Então, eu tenho que começar aqui no final, para garantir que seja par. O número par vai terminar com algarismo par. Quem são as possibilidades de pares que eu posso usar? 2, 4 ou 6. Então, a gente tem aqui para o final 3 possibilidades. Só que ele fala que tem que ser algarismos o quê? Distintos. Algarismos distintos. Então, se ele fala que é algarismos distintos, dessas 3 possibilidades que eu tinha aqui, eu vou usar uma delas. Vamos supor que eu vou usar o 6. Se eu já usei o 6 no final, eu não vou poder mais repetir algarismo, porque ele está especificando que são algarismos distintos. Vou para o primeiro algarismo. No primeiro algarismo, eu vou ter quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Né? Porque a única exigência para ser um número par é que o último algarismo seja par. Os demais algarismos podem ser ímpares ou pares, sem problema. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ou 5. Aí, dessas 5, vamos supor que eu usei o 1. Vou ter quantas possibilidades aqui? 4, que é o 2, 3, 4 ou 5. Vamos supor que eu usei o 2. E quando eu chegar aqui, eu vou ter quantas possibilidades? 3. Multiplicando, 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 3, 180. Muito tranquilo, né, gente? Então, 180 você vai encontrar na alternativa C. Show de bola, né? Não esqueça, hein? Curta, comente, compartilha. Siga a evolução das redes sociais. Siga o professor aqui, @Charles_Genk. Dá essa forcinha aí, gente, beleza? E deixa o que você quiser aqui nos comentários, tá? Que eu vou gravar, vou ter o maior prazer em gravar para você, beleza? Vamos com a gente para mais uma questão. Questão de número 14, nossa última questão de princípio fundamental da contagem, gente, beleza? Vamos lá, ó. Um palíndromo ou capicua é um número que se lê da mesma maneira nos dois sentidos, ou seja, da esquerda para a direita ou ao contrário, como 333, 1661 e 28.482. Assinale a alternativa correspondente à quantidade de palíndromos, que são números pares de 5 algarismos do nosso sistema de numeração. Vamos lá. São 5 algarismos que ele pediu. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar os algarismos aqui embaixo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que ele especificou que tem que ser números o quê? Pares.
O que é um número par? É um número que termina com algarismo par. O último algarismo aqui ele vai ter que ser par. Então, vamos ver quais são as possibilidades que a gente pode usar aqui. Vamos lá. 8, 6, 4, 2... Professor, o 0 é par? 0 é par, só que tem um problema. Se eu conferir o 0 como possibilidade aqui no final, ó, se eu contar ele como uma possibilidade, se o número terminar em 0, como é um palíndromo, né, quando eu ler da direita para a esquerda, tem que ser a mesma coisa da esquerda para a direita. Então, se o último número é 0, o primeiro aqui teria que ser 0. Só que acontece que não tem nenhum número de 5 algarismos que comece com 0, né? O número de 5 algarismos sempre vai começar no mínimo com 1. Então, eu não posso contar o 0 como possibilidade aqui no final, tá? Porque senão teria que começar com ele, aí não seria um número de 5 algarismos. Então, eu só vou ter quantas possibilidades para o final? 4 possibilidades. 2, 4, 6 ou 8. Aí eu vou usar um deles no final. Vamos supor que eu usei o 6. Usei o 6 aqui no final. Agora raciocina aqui comigo. Se o último número aqui desse carinha é 6, o primeiro número agora obrigatoriamente vai ter que ser 6, né? Porque quando eu ler da esquerda para a direita, vai ter que começar com 6, já que aqui está terminando com 6, né? Ó, ler daqui para cá começa com 6, quando eu ler daqui para cá tem que começar com 6 também. Então, eu só tenho uma possibilidade aqui, que é o número 6. Beleza? Agora vamos para esse segundo aqui, ó. Segundo algarismo, pode ser qualquer um. Do 0 ao 9, a gente tem 10 possibilidades. Pode ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 números. Vamos supor que desses 10 números eu escolhi o número 1. Só que o que acontece? Quando eu escolho o número 1 aqui, gente, ó, raciocina só comigo. Eu estou lendo da esquerda para a direita, ó. 6, 1, alguma coisa. Quando eu ler da direita para a esquerda, já que é um palíndromo, tem que ser 6, 1, alguma coisa. Tranquilo? Então, se eu já usei o 1 aqui, aqui eu só vou ter uma possibilidade, que é exatamente o mesmo número 1. Tranquilo? E aí, quando eu vier aqui, ó, pro do meio, o algarismo do meio vai ser o mesmo, ó, o terceiro da esquerda para a direita e o terceiro da direita para a esquerda. Pode ser qualquer um. A gente tem 10 possibilidades. Sei lá, das 10 pode ter usado 3, 5, 9, qualquer um deles que não vai fazer influência, né? Por exemplo, se eu coloquei aqui o 5, ó. 6, 1, 5, 1, 6. 6, 1, 5, 1, 6. É um palíndromo. Se eu colocar aqui, sei lá, o 7, ó. 6, 1, 7, 1, 6. 6, 1, 7, 1, 6. O do meio aí é café com leite. Então, 10 possibilidades, podendo ser qualquer algarismo. E aí, multiplicando, ó. 4 vezes 1 vezes 10 vezes 10 vezes 1 vai dar quanto? 400. Então, a gente consegue formar 400 palíndromos pares com 5 algarismos, beleza? Isso você encontra na alternativa B. Legal, né, gente? Viram como é fácil usar o princípio fundamental da contagem? Se preparem para as próximas aulas que eu vou gravar permutação, arranjo e combinação, que é o restante da análise combinatória para vocês. No mais é isso, galera. Antes da gente terminar, curta, compartilhe, comente, siga o Evolução, siga o professor, tá? E até a nossa próxima aula, beleza, gente?